Bom, dando sequência aqui às nossas sessões paralelas do EPPM, a gente vai contar com as nossas duas últimas apresentações do evento na sala 2. Agora a gente tem o prazer de receber o Bruno Caldeira, que concluiu recentemente o doutorado, trabalhou na UFSCar com o Luiz Hartmann e o Boris Wertmann. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o fluxo de AMAB em Phi variedades. Aí no final a gente abre para perguntas. Então, Bruno, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Diego, pela apresentação. Eu queria agradecer também ao comitê pela oportunidade de falar hoje com vocês aqui. Eu vou passar brevemente por algumas coisas que eu fiz durante o meu doutorado, quando fui aluno da UFSCar, e os resultados obtidos aqui, nós consegui em trabalho conjunto com o professor Luiz Hartmann, que foi meu orientador na UFSCar, e também com o professor Boris Wertmann, que foi meu co-orientador da Faculdade de Oldenburgo, na Alemanha, certo? Bom, então, antes de entrar nos pormenores do que nós conseguimos fazer, eu vou passar um pouco pela história do problema, explicar o que vem a ser o fluxo de AMAB, geometricamente como ele funciona, e aí depois, conforme a gente contar um pouco da historinha dele, eu conseguir tornar claro mais ou menos onde se encontra o trabalho que nós realizamos, certo? Bom, então, o fluxo de AMAB surge como um tipo de resposta para resolver um problema que foi proposto por IAMAB, que era o seguinte, né? Ele se perguntou se, dado uma variedade fechada MG0 com uma métrica riemanniana fixada, se era possível encontrar uma outra métrica riemanniana que fosse conforme a métrica inicial, né? Isso que significa essa notaçãozinha aqui, ou seja, que ela tem os mesmos ângulos da métrica inicial, e de modo que essa nova métrica tenha curvatura escalar constante. E essa proposta do IAMAB foi no sentido de tentar generalizar para dimensões superiores aquilo que já se conhecia para superfícies fechadas, né? A gente sabe que é possível classificar objetos geométricos por meio de curvatura, mais ou menos no sentido de classificar eles por genos, por exemplo. E o próprio Yamabe tentou responder o problema. Ele, na verdade, descobri recentemente que ele acredita ter resolvido o problema, né? Porque ele forneceu uma resposta para a própria pergunta e faleceu antes de descobrir que, alguns anos depois, o Trüdinger encontrou um problema na demonstração dele. E problema esse que posteriormente foi resolvido por Alban e Schoen, que depois concluíram, então, que de fato a resposta para a pergunta de Yamabe era sim, é possível encontrar essa métrica, mas que, infelizmente, o Yamabe não conseguiu ver a resposta verdadeira para a pergunta dele, né? Mais ou menos, coisa de 20 anos depois, o Hamilton, inspirado por alguns trabalhos sobre deformação de funções em variedade, ele sugere estudar esse problema sob um outro prisma. Ao invés de encarar isso pelas mesmas técnicas que o Yamabe tentou e que depois seguiram Alban e Schoen, usando o cálculo das variações, ele sugeriu estudar uma equação de evolução geométrica. Então, a ideia dele era mais ou menos no mesmo sentido de como funciona o fluxo de calor em um ambiente isolado, era você permitir que o tempo passasse, ou seja, você fosse trocando os tensores da métrica de modo que, eventualmente, para um tempo grande o suficiente, a métrica ficasse uniformemente distribuída ao longo da variedade. E aí, então, nesse espírito, e aí já reformulando para a formulação para dimensões maiores iguais a 3, ele se pergunta o seguinte, né? Se é possível encontrar uma métrica, família de métricas riemannianas, G de t para t maior ou igual a 0, todas conformes à métrica inicial, ou seja, preservando os ângulos, de modo que essas métricas satisfaçam essa equação aqui. Então, como eu estava falando, isso aqui lembra um pouco a equação do calor, né? Se você parar para pensar que a curvatura de uma variedade é um operador diferencial de ordem 2, então você consegue comparar isso com o Laplaciano em alguma medida. Então a lógica é essencialmente essa, né? Você tentar tornar a curvatura escalar homogênea ao longo da variedade. E aí, para exemplificar mais ou menos como isso funciona, eu fiz alguns desenhos aqui, eu não sou tão versado
quanto algumas outras pessoas, mas eu acho que vai dar para me fazer entender aqui. Então, vamos considerar essa superfície fechada aqui S, certo? Sem de gênero zero. Então, a gente sabe que isso aqui topologicamente é uma esfera. E aí, o que o fluxo diz, na verdade, é o seguinte. A gente pegar essas regiões aqui que tem curvatura escalar positiva, a gente sabe que menos curvatura escalar é um número negativo, então se a gente voltar para a questão do fluxo aqui, a gente sabe que está dizendo que a variação do tempo da métrica é negativa, o que significa que nessas regiões aqui a variedade vai encolher, em certo sentido. Ao passo que nessa região central, que a curvatura escalar é negativa, o menos a curvatura escalar é uma coisa positiva, então a variação do tempo da métrica é positiva, o que significa que nós vamos esticar a variedade nessa região aqui. Então, se a gente realizar essa operação meio visual aqui nesse objeto, a gente percebe que conforme o tempo passa, essa região aqui fica um pouco mais reta, essa região fica menor, né? E se a gente continuar esse processo, eventualmente a gente vai chegar numa esferinha, certo? Que a gente sabe que topologicamente era o que a gente tinha logo do começo, né? Então, de fato, isso me devolve uma coisa que é equivalente à inicial, mas que é mais arrumadinha, né? Que é mais fácil de entender. E aqui percebo o seguinte, né? Claramente, eu tentei representar isso, mas eu não sei se eu fui muito feliz, mas o volume da minha superfície inicial mudou ao longo do processo. E isso, de fato, é uma coisa que o fluxo faz. Ele pode alterar o volume da minha variedade, e aqui nós temos tudo com curvatura positiva, o que significa que se a gente continuar fazendo o fluxo agir aqui, eventualmente isso vai degenerar um ponto. Ou seja, se nós não tivermos cuidado quando a gente trabalha com o fluxo de AMAB, eventualmente a gente pode destruir a variedade e perder toda a geometria. Então, no sentido de conseguir estudar esse tipo de coisa, no geral, os matemáticos se interessam em estudar uma versão normalizada do fluxo, em que se introduz esse termo aqui, que agora que eu percebi que tem um erro de digitação, aqui falta a curvatura escalar aqui dentro do integrando. Então, o que a gente teria aqui, na verdade, seria a curvatura escalar média da variedade, certo? Que a gente colocaria aqui dentro, de modo a controlar a variação do fluxo, porque nesse sentido, se esse fluxo avança no tempo, o volume da variedade permanece constante, e a gente consegue estudar isso sem destruir a geometria. E, mais ainda, né, um fluxo existe se somente seu outro existe. Então, é possível fazer isso sem ter prejuízo de resultados, né? E aí, para esse tipo de fluxo, nós temos alguns trabalhos, o próprio Hamilton conseguiu provar que em variedades fechadas esse fluxo existe para todo o tempo, né? Isso que eu quero dizer com a essência global do fluxo, que ele existe para todo o tempo positivo. O IE conseguiu provar a convergência do fluxo, ou seja, que para tempo infinito isso me devolveria uma métrica riemanniana que tem curvatura escalar constante, supondo que a curvatura escalar inicial seria ou negativa ou zero, ou que a métrica inicial seria localmente conformemente conforme uma métrica de curvatura escalar positiva. E aí nós temos ainda os trabalhos de Schweklich, Struve e Brendel, que conseguiram os resultados para métricas que não são localmente conforme a métricas iniciais com curvatura escalar positiva. E temos ainda os trabalhos de Barrow e Wertmann, também já no ambiente de variedades compactas, que nós temos aí uma pequena novidade em que eles estudam esse fluxo em variedades já com singularidades, que é o que a gente chama de variedade com aresta, em que basicamente você teria uma espécie de variedade com bordo, mas que o bordo, a métrica dele que degenera no bordo. Então, você poderia imaginar uma coisa como um fibrado de cones sobre uma variedade compacta, por exemplo, fechada. E aí, nesse tipo de ambiente, eles conseguiram provar que o fluxo existe e converge, na verdade, para uma métrica de curvatura escalar constante, supondo que a curvatura escalar inicial negativa, sem destruir a singularidade, ou seja, eles não alteram a existência dessa região singular, o fluxo ele acontece, digamos, fora dessa região, alterando a curvatura somente nas outras partes. E todos esses trabalhos, então, supõem compacidade do espaço, e até pouco tempo atrás, eu diria coisa de 4 anos atrás, pouco se sabia sobre o fluxo em variedades não compactas. Até que recentemente nós tivemos um boom de trabalho sobre variedades não compactas,
em que, nesse caso, né, supondo somente que a métrica riemanniana fosse completa, o problema de Amab em variedades completas diz que quer saber a existência de uma família de métricas riemannianas, todas elas completas e conformes à inicial, ou seja, aqui nós temos a condição adicional, satisfazendo novamente a equação do fluxo de Amab. E aí, nesse sentido, eu vou citar apenas alguns trabalhos. Nós temos o trabalho de Eisenberg e Masaritz-Rezul, em que eles conseguiram provar que o fluxo existe em superfícies que são assintoticamente cônicas, ou seja, próxima ao infinito, digamos, né, longe dos compactos. Isso assume a forma de uma métrica em cones, digamos assim. Recentemente tem os trabalhos de Lima, que, dentre outros, conseguiu estudar essência global do fluxo em variedades assintoticamente planas, e uma série de trabalhos de Schultz, que inclusive resultou na tese de doutorado dele, em que ele provou essa existência de fluxo de Amab global, em verdade, sem supor que a curvatura escalar inicial fosse limitada, mas supondo apenas que a métrica inicial fosse conforme a uma métrica de curvatura escalar limitada. Então, isso já é uma novidade dos trabalhos. No geral, não se tem isso. E uma série de trabalhos bem interessantes que ele conseguiu realizar. O que nós fizemos foi estudar também nesse ambiente de variedades que não são compactas e que são completas, conseguir falar de convergência do fluxo, que é uma coisa que não se tem no geral, a menos o trabalho de Eisenberg, mas que é restrita à dimensão 2. Nós fizemos para a dimensão pelo menos 3, para a curvatura escalar inicial negativa, tendo convergência do fluxo, que é, em certo sentido, uma novidade, uma coisa que não se encontra muito por aí. E nós fizemos isso na classe de Phi variedades, que agora eu vou apresentar para vocês. Então, para pensar uma Phi variedade, primeiro eu vou considerar em barra uma variedade compacta com bordo, de modo que o meu bordo é espaço total de um fibrato desse tipo aqui. Eu tenho tanto base quanto fibra típica, variedades fechadas, e Phi, a minha aplicação do fibrato, quando considerando a métrica riemanniana sobre a base e a fibra, é uma submersão riemanniana. E eu vou considerar x como sendo uma função definidora do bordo dessa variedade aqui, ou seja, é uma função suave sobre a minha m barra, que se anula sobre o bordo e cujo diferencial não se anula no bordo, nunca. E aí, sobre o interior aberto da minha variedade, então agora eu estou numa variedade aberta, uma Phi métrica, Gφ, é uma métrica riemanniana que, próxima ao bordo, né, ou seja, uma vizinhança num colar do bordo, assume essa expressão aqui, né? Então é dx quadrado sobre x à quarta, mais o pullback da métrica sobre a base sobre x quadrado, mais um 2 tensor sobre o bordo que restrito às fibras dá uma métrica riemanniana, mais a coleção dos termos cruzados, onde esses termos cruzados eles têm certas boas qualidades que são termos extras de x, o que na verdade só significa que os termos que mandam no comportamento da minha métrica riemanniana, curvatura escalar e coisas do tipo, distância, são os termos da diagonal, em certo sentido. E a esse par eu chamo de Phi variedade. Então, algumas características de Phi variedade são que elas são completas e não compactas, como eu mencionei anteriormente. A elas eu posso associar uma família de Phi campos vetoriais, que são gerados por coisas desse tipo aqui, né? Esses campos, você pode pensar eles como uma família de campos vetoriais sobre a minha variedade, de modo que quando eu aplico a minha métrica riemanniana sobre quaisquer 2 campos dessa família aqui, o que eu obtenho são, no mínimo, funções limitadas. Elas também têm uma qualidade muito forte, que elas têm geometria limitada, ou seja, elas têm raio de atividade positiva limitada longe do zero, né? Então, em todo ponto eu consigo existe pelo menos uma constante que dá um raio que eu posso cobrir a minha variedade com uma bola de raios C positivo, onde eu tenho sempre a exponencial sempre diffeomorph nesse raio específico, e as derivadas do meu tensor de curvatura, todas elas têm norma limitada, né? E em particular, isso vai implicar que a minha variedade é estocasticamente completa, né? Que é uma afirmação
probabilística, mas matematicamente pode-se dizer que a integral do meu hit-kernel sobre a minha variedade é 1. Além disso, ela tem curvatura escalar limitado, certo? E aqui vem a sacada, ela tem volume infinito, ou seja, se a gente olhar agora para essa expressão aqui do fluxo normalizado, ele não está bem definido, porque eu tenho que dividir pelo volume da variedade. Então, não faz sentido usar essa normalização nesse tipo de variedade. Então, o que nós fizemos foi tentar, né, mais para frente, nós conseguimos usar um outro tipo de normalização, certo? Então, mas antes, então, como eu quero estudar o fluxo de amado desse tipo de variedade, como eu falei anteriormente, isso significa que eu quero uma família de métricas que preservam o ângulo da métrica inicial. Isso é a mesma coisa que dizer que todas as métricas são múltiplos da métrica inicial por uma função, certo? E aí, quando eu uso essa expressão, essas métricas, essa família de métricas, na equação do fluxo, aqui, eu consigo reescrever ele em termos desse termo conforme. E aí eu saio de uma equação diferencial em tensores para uma equação diferencial em funções. E aí, o que eu vou pedir da minha função, do meu termo conforme, é que ele seja Hilbert contínuo, ou seja, né, eu vou querer, para uma função definida tanto no tempo no espaço, eu vou supor que o meu colchete de Hilbert seja ser definido dessa forma aqui, né? Ou seja, é o quociente da diferença da função variada em 2 pontos dividido pela distância entre esses pontos, com um expoente alfa. E eu vou dizer que então, uma função é Hilbert contínua, desde que a norma de Hilbert, que é dada por isso aqui, né? A norma do sub mais esse Hilbert bracket, seja finito, e ela será CK alfa, né? Ou seja, Hilbert contínua até a ordem K, se as suas derivadas de ordem até K são todas Hilbert contínuas. Onde aqui a derivada no tempo é considerada como tendo peso 2. E aqui eu fico a ressalva de que dφ aqui é a distância com relação à métrica riemanniana gφ, certo? Então, tendo esse tipo de coisa aqui em mente, né? Lembrando que eu supor uma dimensão pelo menos 3, e que eu estou interessado em resolver esse fluxo, eu vou escrever os termos, a minha classe de métricas conformes desse jeito aqui, certo? E é possível, e esse exponencial tem um motivo de ser. Usando essa expressão, eu consigo reescrever o meu fluxo desse jeito aqui, que é, na verdade, somente uma equação do calor não homogêneo. Bom, eu acho que ele caiu, então, ou voltou agora. Opa, alô? Tinha travado a conexão. Pode continuar, Bruno. Aonde vocês perderam? Eu acho que um slidezinho anterior, acho que tá ótimo. Aqui? Vocês chegaram a ver isso aqui? Foi quando você chegou na equação do calor. Isso, exatamente. Essa daqui. Isso. Perfeito, muito obrigado. Então, o que eu estava falando é que uma vez que eu cheguei nessa equação aqui, o que eu faço simplesmente eu linearizo ela, de modo a ter uma equação do calor mais tradicional, e aí, se eu conseguir alguma coisa sobre a parametriza desse operador aqui, que é, digamos, a inversa dele, eu consigo resolver essa equação. E aí, então, se a dela está por H negrito, essa inversa, digamos, eu sei então que isso aqui é verdade, sem somente ser isso aqui é verdade. E aí, então, o que nós conseguimos fazer usando trabalhos de Fertman e de Taleb, que dá informações sobre comportamento assintótico do hit-kernel nessa variedade, eu consigo provar essas propriedades de aplicação aqui, né? Que esse operador age de forma limitada entre esses espaços de Banach. E uma vez que eu sei isso, e eu sempre puser algumas condições sobre esse operador F aqui, eu sei que isso aqui é verdade, sei somente, eu vou ter isso aqui se eu usar o teorema do ponto fixo de Banach para obter um ponto fixo. Então, através de algumas suposições sobre F, que são todas razoáveis, eu consigo esse ponto fixo garantido, e aí então eu sei que o meu fluxo existe por um tempo pequeno o suficiente.
Então, ok, eu sei que o tempo existe para algum tempo pequeno o suficiente, então qual é o tamanho desse tempo, né? O quanto é pequeno o suficiente? Aí, nesse sentido, agora eu passo a supor que a minha curvatura escalar inicial é negativa longe de zero, né? E aí eu introduzo essa normalização, em que agora eu tenho esse termo, que por conta disso aqui está bem definido e faz sentido, e aí agora eu normalizo com relação ao supremo da minha curvatura escalar, ao invés da curvatura escalar média. E aí, nesse sentido, o que eu consigo obter ao longo do tempo é que o meu termo conforme permanece, ele é sempre positivo e limitado longe do zero, onde as minhas constantes dependem somente da condição inicial em U e da curvatura escalar inicial. A derivada no tempo dessa função, conforme o tempo cresce, isso vai a zero com velocidade exponencial, e as curvaturas escalar e a curvatura escalar suprema no tempo t, elas se aproximam também a uma taxa exponencial, porque isso aqui é um número negativo, né? Então, uma vez que eu sei isso, e usando as propriedades da geometria da minha variedade, eu consigo agora provar que esse fluxo existe para todo o tempo, usando por meio de estimativas de Pilov-Safonov, a parametriz, que é a inversa da minha propriedade de calor, agora para termos multiplicando Laplaciano com uma função, por exemplo, que depende da variedade, eu consigo essas estimativas e consigo provar que o fluxo existe para todo o tempo. E aí, agora que eu sei que o fluxo existe para sempre, eu posso me perguntar se ele vai para algum lugar, se ele vai para uma métrica específica, ou se ele fica oscilando e não me devolvendo nada no fim das contas. E aí, então, nesse sentido, a gente usa esse mergulho de espaço de Hilbert que nós provamos, que garante que se eu reduzir um pouco esse expoente, eu consigo esse mergulho uma vez que eu souber lidar com esse peso de X aqui aparecendo. E aí, então, o que eu faço eu pego a solução global do meu fluxo, faço o meu tempo ir para infinito, e por conta disso aqui, dessa estimativa, eu sei que isso aqui é uma sequência de Cauchy e, portanto, converge em L infinito, me dá uma função U estrela, e que, por outro lado, as minhas estimativas também me permitem saber que isso aqui é limitado. E aí, usando o mergulho entre espaços de Hilbert, eu sei que eu vou ter uma subsequência convergente aqui nesse espaço de Banach, que, portanto, eu sei que isso aqui vai a zero para alguma função U barra, e que e se a gente usar as definições da norma, a gente vê que isso aqui converge pontualmente, na verdade, e aí pela unicidade dos limites, eu sei que essas coisas aqui são iguais, na verdade. E uma vez que eu sei, então, que essa função aqui ela é diferenciável, eu consigo, então, usar a definição da curvatura escalar para ver que essas coisas aqui vão a zero, essa diferença aqui entre as curvaturas escalares, e, portanto, uma coisa converge para outra pontualmente, e, por outro lado, eu sei, como eu tinha visto aqui, isso aqui vai ficar constante quando o tempo for infinito, porque isso aqui está indo a zero. E, portanto, eu sei que, eventualmente, eu vou cair numa constante, que é negativa, e aí, conclusão é de que eu consigo uma métrica com termo conforme esse U barra aqui, que tem curvatura escalar constante em φ variedades, mas que potencialmente não vai preservar a geometria da minha variedade, ela vai destruir um pouco a minha métrica. É isso que eu queria falar para vocês hoje, essencialmente. Aqui são algumas das minhas referências, e muito obrigado. Bom, obrigado, Bruno. Excelente a apresentação. Achei bem ilustrativo. Acho que você conseguiu passar bem a intuição do trabalho, né, sobre fluxo geométrico, um fluxo bem especial, né, que é o de AMAB. Bom, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho mais uma curiosidade, assim, você passou a intuição perfeita, assim, né, com a equação do calor, que também é a mesma ideia do fluxo de Hit. Parte desse trabalho do fluxo de AMAB, ela veio também depois das construções do Perelman, do Hamilton. Eles conseguiram aproveitar essas técnicas para outros fluxos geométricos, não sei se aplica no seu trabalho ou não. Certo. Então, na verdade, o fluxo de AMAB e o fluxo de Hit, eles nascem juntos, né? Porque o trabalho do Hamilton, ele começa como um trabalho sobre superfícies, e a gente sabe que em superfícies a curvatura de Hit e a curvatura escalar, elas são múltiplas uma da outra, elas estão relacionadas, e que, portanto, em teoria, uma vez que você define um, você define o outro. Mas, então, eles nasceram juntos, né? Mas, enquanto técnica, o fluxo de Hit, ele ganha uma projeção
mais do que merecida, né? Porque, primeiro, que ele fornece informações mais relevantes, eu diria, né? Porque a curvatura escalar é a forma mais simples de curvatura que você tem sobre uma variedade, no geral, assim, né? Porque você começa com o tensor de curvatura, você toma o traço dele, você cai no Hits, toma o traço de novo, você cai na escalar. Então, você simplifica, você perde informação nesse processo. Então, qualquer informação que a curvatura escalar te dê de volta sobre a sua variedade, no geral, menos informação do que o fluxo de Hit, do que a curvatura de Hit te daria, né? Então, faz sentido as pessoas perseguirem mais isso, e o trabalho do Perelman, em particular, foi muito relevante para conseguir jogar mais luz sobre essa ferramenta, né? Mas não, eu diria que no geral as técnicas não vêm do trabalho do Perelman, apesar de que ele conseguiu coisas fascinantes, né? Que foi toda a técnica de cirurgia sobre fluxos, né? Sobre conseguir lidar com pontos em que você teria em que a métrica degenera em algum sentido, né? Você gera uma singularidade, né? E aí o Perelman mostra que é possível você se livrar dela, em algum sentido dando um zoom muito grande naquela região e percebendo que você pode quebrar aquilo em duas regiões separadas, né? Eu sou um pouco leigo no trabalho no fluxo de Hit, mas até onde eu sei mais ou menos essa técnica dele. Sim, sim. Esse teorema 4, o último que você apresentou, basicamente bebe do mesmo espírito, né? Que é você ajeitar a sua variedade para convergir para algo de curvatura constante ou alguma coisa mais arrumadinha, né? Isso. Ele é de quando esse teorema? Ele é recente? Ele é antigo? Ele é meu. Ele é nosso trabalho. Legal, perdão, acho que eu não fui claro, assim. A partir do Teorema 1, os resultados foram obtidos no meu trabalho com Luiz Hartmann e Boris Wertmann. Nossa, show de bola mesmo. Esse você fez durante o doutorado agora, né? Isso. Nós conseguimos, inclusive, mais algumas coisas sobre fluxo, que não estão na apresentação, mas que, assim, coisas que me levem a métricas de IAMAB é somente esse teorema que nós conseguimos, infelizmente. Nós queríamos algo um pouco mais forte para um outro tipo de termo conforme, né, que era mais regular, que tinha comportamentos mais interessantes, mas infelizmente a gente não conseguiu ainda mostrar que o fluxo existe para esse outro tipo de termo conforme em todo o tempo. Né? Ainda é uma coisa que a gente ao contrário, felizmente o negócio está bonito pra caramba. Eu gostei muito do enunciado, ficou bem organizado, né? E remete a uma ideia bem moderna e talvez fique para os próximos passos aí da pesquisa, né? Se Deus quiser. Mas eu gostei bastante. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Crítica também é bem-vinda. Se quiser falar mal, tudo bem. Bom, então é isso. Vamos agradecer ao Bruno. Pode abrir o microfone. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, Bruno. Gostei bastante. Muito obrigado a todos.